Bom, pessoal, vamos lá? É, Vamos dar continuidade aí nessa sequência de estudos, né? Eu não sei assim como vocês têm se sentido com relação a como tem sido esse tempo, mas para mim tem sido muito bom, né? Eu vinha conversando até com alguns de que tem sido muito bom, né? A gente fazer essa revisão de ensino, poder ter a percepção, né, daquilo que Deus tem falado com alguns de nós, né? E aí me incumbiram aí de falar do amor, né? Eu conversava essa semana com alguns irmãos e quando a gente estava discutindo mais ou menos o que poderia falar sobre o amor, eu falei, olha, eu não queria fazer uma revisão teológica do que é o amor, mas eu queria compartilhar algo que há um tempo atrás o Senhor falou comigo a respeito disso, né? Porque há uma grande revelação no amor de Cristo, né? E o amor de Cristo, ele é a essência do evangelho que a gente vive, né? A palavra fala que permanecerá a fé, a esperança e o amor, mas que o mais importante de todos é o amor, né? E quando Paulo fala para Timóteo ser padrão dos fiéis na palavra, no procedimento e no amor, naquela época os irmãos eles tinham muito claro a revelação do quando você usava a expressão amor, isso tinha muito significado para o ouvinte naquela época. Hoje, a gente vive uma banalização do termo amor, né? Eles, o que tentam fazer hoje é relativizar o termo, é transformar o amor em um sentimento, um amor em uma sensação, um amor em algo que não seja tocável, né? Mas o amor, ele é muito mais do que isso, né? Então, quando Paulo fala para Timóteo, olha, seja padrão dos fiéis no amor, Timóteo tem uma compreensão do que Paulo está falando que vai muito além da compreensão que hoje a gente tem quando a gente escuta falar de amor, né? Então, o que é como é que eu queria começar com algumas provocações assim, algumas perguntas que têm passado pela minha cabeça ao longo desses últimos tempos, que são as perguntas meio filosóficas assim, meio de ideia, mas que ajudam a gente a fazer uma coisa que a gente não tem muito tempo de fazer hoje em dia, que é parar para pensar nas coisas, né? Então eu tenho me perguntado, por exemplo, para que eu estou vivendo, né? E será que eu estou vivendo? Quando eu creio que Deus ele nos criou com um propósito, né? E será que a vida que eu estou vivendo, se eu morrer hoje, eu posso dizer que até aqui esse propósito foi cumprido na minha vida? Eu tenho a eu tenho a audácia, não vou chamar de audácia porque eu não estou encontrando uma expressão melhor, mas eu tenho a audácia que Paulo teve, por exemplo, de dizer que combateve o bom combate, que completou a carreira e que guardou a fé, né? Eu tenho essa coragem, acho que coragem é um termo melhor do que audácia. Outra pergunta, outra provocação é o que eu faço na igreja, né? Como eu trabalho na igreja? Se Óbvio que eu não vou lançar essa pergunta para vocês, mas seria legal se a gente fizesse essa pergunta para cada um para si mesmo, né? O que eu estou fazendo na igreja? Será que eu tenho discernimento da igreja? Será que eu sei o que é a igreja? No final, a gente vai tentar conectar todas essas perguntas com o amor, né? Qual é o meu serviço na igreja? Qual é a minha contribuição? O que eu estou gerando de vida na igreja? Eu estou construindo um legado?
Se hoje eu tô, por exemplo, se hoje eu entendo que o meu serviço é com jovens e eu simplesmente morro hoje, será que os jovens vão conseguir partir de alguma coisa que eu tenha criado para trilhar, para continuar um caminho? Será que eu construí uma estrada? Se eu entendo que o meu serviço é com os idosos, se eu entendo que o meu serviço enfim, pensa aí o que você acha que Deus tem para você e se pergunte, mas será que hoje, se você hoje simplesmente deixa esse serviço, tem uma estrada pavimentada? Então, assim, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu queria ler com vocês Mateus 16, 13, para a gente começar a trabalhar a ideia. Eu só vou levantar 2 minutinhos, porque eu estou com as telas aqui, eu tenho que pegar uma Bíblia. Alguém quer abrir aí para ler o texto ou vai comigo mesmo? Quer que vá daqui? Quer que vá daqui? Dá pra fazer. E aí, Pedro, por favor. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? É só isso ou ler Pode ir, pra pode frente? ir. Vai até o final. Ah, tá. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligareis na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Continua. Continua. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Continua. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir, na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, a gente tem aqui a narrativa de um episódio, né? E aí, que lições a gente pode tirar desse episódio? A gente tem aí uma situação em que Pedro, né, ele tem a revelação de Cristo, né? Então, Pedro é um momento em que Pedro ele olha para Jesus e fala: Olha, tu é o Cristo. O que é ser o Cristo? Você é o Messias, você é o esperado, né? Você é um enviado de Deus para salvar a humanidade. Você é o nosso redentor. Então Pedro ele enxerga tudo isso em Jesus, né? No momento que Jesus faz essa indagação, a ponto de Jesus virar para ele e falar o seguinte: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas quem te revelou isso foi meu Pai.
Então, Pedro ele está no auge da carreira evangélica dele, né? Ele teve o entendimento de Cristo, né? E naquela época, tudo que o povo mais esperava era a vinda do Messias, né? Então, Pedro discerniu, olha, chegou o Messias, chegou Cristo. Jesus, tu é o Cristo, né? Só que passado um tempo desculpa, gente. E a partir desse entendimento, dessa revelação que Pedro teve, Jesus, a palavra fala no versículo 21, olha, desde esse tempo que Pedro teve essa revelação e que os discípulos enxergaram que ele era o Cristo, desde esse tempo, a partir desse momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Então, assim, a partir desse momento, Jesus começa a anunciar o seguinte, olha, gente, eu sou Cristo, vocês entenderam. Mas, na prática, eu vou falar para vocês o que é ser Cristo. Eu vou para Jerusalém, tá? E eu vou sofrer muitas coisas dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas. Eu vou ser morto. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então, Jesus, ele a partir dessa revelação de Cristo, ele começa a anunciar o sacrifício dele. Ele começa... Ele usa isso como fundamento, né? Ele fala, Pedro, teu nome é Pedro, e sobre esse entendimento, sobre essa revelação, eu vou criar a igreja. É sobre essa revelação que você teve. Mas olha só, eu vou criar a igreja e olha o funcionamento disso. Eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ser entregue. E aí Pedro tem uma reação interessante, né? Pedro vira para ele e fala assim, olha, Senhor, de forma alguma, tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Que provoca uma reação em Jesus. Jesus diz assim, ó, para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus. Então, Jesus detecta em Pedro, ele vê que Pedro está cogitando, então na mente de Pedro tem algum pensamento que não provém de Deus. A princípio, Pedro não cometeu uma heresia aqui. Pedro não chega e fala algo em desacordo com a palavra, a ponto de Jesus falar, não, você está falando uma coisa... Mas Jesus discerne que a mente de Pedro, a intenção de Pedro, não cogitava das coisas do Senhor. E fala assim, ó, para trás de mim, Satanás. Arreda-te de mim. O que faz com que Jesus perceba um desalinhamento entre a mente de Pedro e a mente de Deus? É o fato de que Pedro ofereceu uma proposta de não sacrifício, poupa-te. Enquanto Jesus estava anunciando sacrifício. Jesus estava virando e falando assim, olha, eu vim, eu vou morrer, eu vou padecer, eu vou sofrer. E Pedro propõe algo não sacrificial. Não, Senhor, poupa-te. Poupa-te. Então, daqui a gente já pode tirar uma lição de que todas as vezes não gosto de generalizar, mas na maioria das vezes, ou algumas vezes, vocês coloquem aí a palavra que vocês quiserem, quando vem na nossa mente, poupa-te, descanse, pondere. Pondere. Porque a sua mente, óbvio que eu estou falando aqui das coisas do Senhor, tá, gente? Não estou falando de um descanso, fui para academia, descansa. Mas pondere. Pondere se não está havendo um desalinhamento da sua mente com a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo, a mente de Deus, é uma mente que oferece sacrifício. A mente de Pedro é a mente do poupa-te. E aí Jesus percebe que, olha, Pedro, está desalinhado.
Você pensou uma coisa aí, você não cogitou das coisas do Senhor. Então, para trás de mim, Satanás. E aí, aqui no versículo... Desculpa. E aí os discípulos observam essa situação, né? Essa situação está criada. Jesus vira para Pedro e fala assim, olha, poupa-te, para trás de mim, Satanás. E os discípulos ficam olhando e aí Jesus meio que vai explicar o que está acontecendo. Meio que vai explicar, olha, gente, eu discerni isso aqui no Pedro, em Pedro. Por quê? Porque como é que funciona? Como é que funciona a vida do cristão? Como é que tem que funcionar a cabeça do cristão? Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, se negue. Tome a sua cruz e me siga. Se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida por minha causa, você vai encontrá-la. Pois de que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá cada um conforme suas obras. Então Jesus meio que vira para os discípulos e fala, olha, esse pensamento de Pedro aí está tudo errado. Por que está errado? Porque o discípulo, ele veio para perder a vida. O discípulo, ele veio para o sacrifício. Né? E nota que perder a vida, a gente vai voltar nisso lá na frente, mas perder a vida, gente, por uma simples abnegação, ela não produz efeito em si próprio. A minha renúncia, a minha abnegação, ela precisa ser em favor de algo. Então, eu me sacrificar por me sacrificar, não produz efeito. O que produz efeito é eu me sacrificar em função de alguma coisa. Então, olha que eu estou na minha guerra com o pecado e eu não menti. Mas eu não menti porque eu não menti. Eu não escolhi, numa consciência de amor a Cristo, não mentir. Por quê? Isso desagradaria o coração do meu Senhor. Né? Então, nem sempre sacrificar ou deixar de fazer a coisa, uma postura às vezes passiva, significa sacrifício. Bom, e aí vocês devem estar falando, o que isso tem a ver com o raio do 2 Timóteo 4,12, né? Que até agora não entendi nada. Só que, gente, a cruz, a gente falar da cruz, do sacrifício de Jesus, e isso é uma... Eu não vi a volta de Jesus ainda, para saber como vai ser. Como eu não vi a volta de Jesus, eu posso arriscar dizer que a morte de Jesus foi o momento mais relevante da história da humanidade. A morte de Jesus foi o momento mais importante que a face da Terra já vivenciou. É um momento dotado de significado, né? E de revelação. E é por isso que, quando a gente olha a expressão amor, né, o amor do original lá, o amor original, ele, na verdade, ele não é esse amor sentimental que a gente tem hoje. A palavra amor do original, ela fala de sacrifício. Ela remete ao sacrifício de Jesus, né? É o amor de Deus. E se a gente não tiver consciência do amor de Deus, a palavra não fica clara para a gente. A gente não consegue ter noção da profundidade do que Paulo estava falando para Timóteo, do significado que aquilo tinha para Timóteo. Porque a gente não entende o amor de Deus. E a gente não entende a profundidade do amor de Deus, desse sacrifício, do que isso significou e como isso vira uma realidade prática na minha vida.
e a gente se poupa. A gente descansa. Então, entender a cruz é o ponto de partida de conhecer o amor de Deus. Então, a maior experiência que a humanidade já teve foi a cruz. E na cruz foi revelado o amor de Deus. A palavra fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é a expressão do amor de Deus? A gente antigamente tinha isso, né? Hoje em dia eu não escuto mais falar isso. Me dá uma prova de amor. Me dá uma prova de amor. Qual foi a prova de amor de Deus, né? Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, João faz uma relação entre a entrega de Jesus com o amor de Deus, né? E vocês podem notar que esse é o momento, como é que eu vou dizer isso? É nesse momento que o mundo realmente experimenta o amor. O mundo não conhecia o amor. Anos e anos e anos e anos e anos e anos de vida da humanidade e não existia amor. Vocês concordam? Porque o amor, na essência, foi o amor de Deus. Então o mundo não conhecia o amor. A palavra fala, nisso conhecereis o amor de Deus, já saber. Ele enviou o seu filho. Então o amor se tornou conhecido a partir do momento que Deus enviou Jesus. O mundo conhecia outras milhares de coisas. O mundo conhecia a forma como Deus cuidava deles. Eles conheciam. Poxa, o povo caminhou no deserto e tinha maná, e tocava na pedra lá e tinha água. Eles conheciam o cuidado de Deus. Eles conheciam a vontade de Deus. Eles conheciam o poder de Deus. Tudo isso eles conseguiram ver na vida de Moisés. É interessante, né? Eu estava conversando isso outro dia com... Se você pega os itens que tinham na Arca da Aliança, né? Na Arca da Aliança você tinha... Ih, deu branco. Você tinha as tábuas, né? Você tinha a vara de Arão e você tinha o maná, né? Então você tinha um símbolo do cuidado, você tinha Léo, o vídeo travou um pouco. Perdão, travou? Tava falando o que tinha lá na... Você pode voltar lá para aquele comecinho lá. Estava Cara, listando as coisas. E para mim todos vocês estão travados agora. Agora que eu tô vendo aqui. O comecinho é o comecinho? Não. Estava listando o que tinha lá na... Ah, beleza. Na Arca da... Falei. Ah, tá. O que tinha na Arca da Aliança? Então, na Arca da Aliança, você tinha a vara de Arão, né? Você tinha as tábuas da lei e você tinha o maná, né? Então, eu não sei se isso foi proposital, mas isso representava para o povo... a vara representava o poder, né? As tábuas representavam a vontade de Deus e o maná representava o cuidado de Deus, a provisão, né? Então o povo conhecia tudo isso. O povo eles tinham, o povo de Israel eles tinham plena consciência do que era o cuidado de Deus, do que era a vontade, do que era o poder de Deus. O poder então nem se fala, né, cara? Os caras saíram do Egito na base do poder. Só que eles não conheciam o amor. E sem o amor, eles não conseguiram. Porque sem Jesus, a gente não consegue. O cuidado, o poder e a vontade de Deus não foram suficientes. Porque
o que faz, o que completa a obra do Senhor, o momento de relevância, o ato que muda o curso dessa história é a vinda de Jesus e o sacrifício de Jesus. Então, quando a gente fala de amor, a gente tem que ter todo esse background de consciência do que a gente está falando. Que a gente está falando do Deus que veio, se fez carne, morreu e revelou o amor, né? Isso é o amor. Então, para a gente entender o amor, isso é o amor. Por mais que eu falando aqui, isso talvez não penetre o coração de ninguém. Porque isso penetra as nossas vidas via revelação, via entendimento. Né? Mas isso é um amor que a gente tem que perseguir. É um amor que envolve sacrifício. É um amor que envolve entrega. Então, quando Paulo vira para Timóteo e fala assim, olha, seja padrão no amor. Era como se Paulo estivesse virando para eles e falando assim, olha, cara, você tem que ser o que mais serve aí. Você tem que ser a expressão do serviço, a expressão do sacrifício. Você tem que ter a iniciativa de ser o primeiro a orar, de ser o primeiro a se doar pelas vidas, de ser o primeiro a tomar qualquer ação. E Timóteo entendia isso, né? Isso era muito claro para eles. Então, voltando aqui, a cruz ela foi a maior experiência de amor que a humanidade vivenciou ou vai vivenciar. E só essa experiência de amor revelada na cruz nos permite ter uma experiência genuína de amor uns pelos outros na nossa vida. Só que aí é uma coisa meio que via de mão dupla. Eu tenho o amor porque eu amo, porque eu entendo a cruz e amo, eu vou amar os meus irmãos. E quanto mais eu amar os meus irmãos, mais eu entenderei a cruz e amarei o Senhor. E a gente vai ver essa relação se formando na palavra. Então vamos avançar aqui. Deixa eu... Então, um outro aspecto da... Tu pode repetir essa última parte, por favor? Da via de mão dupla? É que é uma via de mão dupla, né? Porque quanto mais revelação da cruz eu tenho, quanto mais eu entendo a cruz, e tudo que aconteceu, e todo o significado que tem esse ato, mais isso vai me constranger, e isso vai me gerar uma necessidade de amar e servir os meus irmãos. E isso é bíblico. E quanto mais eu sirvo e amo os meus irmãos, mais eu entendo a cruz. Então, é engraçado, né? Sempre é muito comum, e é muito comum não, eu falo, depois eu penso, né? Mas eu, Leonardo, na minha vida, eu sempre entendi com muita facilidade, quando você falava para mim assim, e talvez não é uma crítica, na verdade é uma crítica, mas não é uma crítica falando mal, é uma crítica que eu fiz porque eu acho que eu pensava assim. Eu acho que o ponto 5 da proclamação fez comigo um negócio do tipo, olha, Jesus morreu pelos nossos pecados. Né? Então eu sempre tive muita facilidade talvez por repetir, eu sempre tive muita facilidade de entender que Jesus morreu pelos nossos pecados. Né? Morreu pelos nossos pecados. Então, toda vez que alguém me perguntava, por que Jesus morreu? Pelo meu pecado. Eu consegui entender com muita facilidade a redenção, né? Todo o perdão, mas e que eu era remido, né? Mas eu não conseguia olhar o ato da cruz como uma revelação do amor de Cristo.
de que essa remissão ela aconteceu porque Deus me ama. Que eu tenho um valor diante de Deus. De que não existia uma forma de Deus, não existia uma prova de amor tão genuína e tão verdadeira quanto essa. Então, a gente nunca conseguiria entender e alcançar amor se não fosse dessa forma. Por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Deus já sabia. Quando o mundo foi criado, Deus já sabia. O Cordeiro já estava imolado. Então, ele sabia que o único jeito do mundo conhecer o amor dele era esse. Então, Leonardo, eu sempre tive muita facilidade de entender a redenção, né? Mas eu tinha dificuldade de entender que tinha amor nisso. Para mim era um ato quase que litúrgico de Deus, né? Não, eu preciso cumprir a justiça e vou entregar o meu filho. Cara, não é isso. É o amor entrando no mundo, né? É a maior revelação, é a maior prova de amor que a gente já teve. Né? E isso tem que produzir, isso tem que refletir na nossa vida de alguma forma. A gente não pode passar uma vida inteira sem considerar isso. Isso tem que ser a nossa reflexão diária. E isso tem que produzir uma consciência na gente, né? Eu não estou dizendo que eu tenho esse entendimento, porque se eu tivesse, acho que as coisas ao meu redor seriam muito diferentes. Mas existe uma revelação em cima disso que a gente precisa perseguir e que vai produzir alguma coisa na nossa vida. E que a gente não vai conseguir não se sacrificar pelos de dentro e pelos perdidos. Então, como é que eu sei que eu conheço esse amor, né? Como é que eu sei que eu tenho algo disso em mim, por mais que eu não tenha uma plenitude, né, desse conhecimento, desse entendimento? E aí é o que está em 1 João 4, né? Eu conheço, assim, eu consigo perceber na palavra duas formas da gente perceber o amor de Deus nas nossas vidas, né? Ou ao menos refletir isso, ou ponderar com relação a isso, né? A primeira delas é a consciência que a gente tem diante de Deus, né? Vocês notem que a palavra fala que o amor de Deus, né, para conosco, ele é perfeito para que no dia do juízo nós temos confiança. Olha que interessante, né? Eu posso ou não ter confiança no dia do juízo, eu posso chegar diante de Deus. O termômetro de como eu vou chegar vai ser o amor, que se aperfeiçoou em mim ou não. Então a gente pode ler lá em Primeiro João 4, 12. Posso ler? 1 João 4, 12. Ninguém Deixa jamais... Opa, vai ler? Vou Lê, ler. Léo? Beleza. Posso ler? Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Então, olha que interessante. Eu não vi Deus. O que vai dizer se eu vi ou não? Se eu amo meu irmão. Isso vai dizer se Deus está em mim ou não. Nisso, conheceremos que estamos nele. E ele em nós. Por quê? Porque nos deu o seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos
e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é o perfeito amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama ao seu irmão, ao qual viu, pois quem não ama ao seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, olha que interessante a relação que João está fazendo aqui, né? É assimétrico você dizer que você ama a Deus e não ama o seu irmão. E esse amor que se aperfeiçoa em você vai ser o seu termômetro no dia que você se apresentar diante de Deus. No dia do seu juízo. Você não viu Deus. Você ama o que você vê, que é o seu irmão. É por isso que é interessante, né? Às vezes a gente vê o Joilson falando, né? Não se separa cabeça e corpo. Sei lá, essas expressões assim, que às vezes o Joilson larga, e que às vezes pra gente não tem significado nenhum, né? Porque a gente não tem a revelação que ele tem de que não se separa cabeça e corpo. Então, quando ele fala com essa naturalidade, às vezes a gente não alcança, né? Do que ele está falando. Do que ele está falando é o seguinte, olha, gente, tem toda uma revelação da cruz. Tá? Tem toda uma revelação do amor de Deus. Esse amor que aconteceu lá atrás precisa provocar algo na sua vida. E isso que vai provocar na sua vida é serviço aos irmãos. Então, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não está servindo, você não entendeu a cruz. É isso que ele está falando. Então, você está falando que ama a Deus, ama a cabeça, mas não ama o corpo. É isso que ele está falando. Porque a expressão de amor é com a igreja. Então, você amar a Deus e ter problema com a igreja, cara, não faz sentido. Sempre que Deus fala de igreja na palavra, é com uma visão positiva, né? Você não vai ver Deus na palavra falando com uma visão negativa da igreja. A igreja, não. É sempre positivo. A igreja é santa, a igreja é imaculada. Então, a igreja é uma instituição imaculada. O que é maculado, que tem perversidade, é o homem. Mas a igreja, não. Então, quando o Joilson fala, olha, não separa cabeça e corpo, não tem como. Não tem como você estar machucado na igreja e dizer que... Porque só não faz sentido, né? E isso vai ser o nosso termômetro no dia do juízo, né? E como é que eu consigo gerar isso? Como é que eu consigo... Nossa, como eu consigo amar a Deus? Amando meu irmão. Amém? Então, e qual é a segunda forma que a palavra nos dá para a gente saber que conhece o amor de Deus, né? Ter essa consciência de que, olha, eu conheço o amor de Deus. Minto, eu já falei as duas formas, né? Uma é pela consciência de que a gente se apresenta e a outra é pela forma como a gente serve. E aí, para esse segundo ponto, eu queria ler um texto que é também em 1 João, é o 3:11, que eu vou ler aqui. Então, vou ler. Posso? O Léo... Desculpa. Você pode repetir os pontos que você falou aí rapidinho? Como assim? O
o nome dos pontos que você leu aí agora. Os dois pontos. A gente está falando o seguinte, olha, como é que eu vou saber que eu tenho, ou como é que eu vou medir, né? Como é que eu vou ter ideia, como é que eu tô no jogo? Se eu tô amando, se eu não tô, se eu conheço o amor de Deus, se eu não conheço. Um é pela consciência que a gente se apresenta diante de Deus, esse é o primeiro. Sim. E o outro é pelo quanto eu sirvo aos meus irmãos. Tá, show. Então, uma é uma questão de mente e consciência, né? Outra é uma questão de trabalho, né? Então, em 1 João 3:11 diz assim, olha, porque essa é a mensagem que ouvis desde um princípio, que amemos uns aos outros. E olha o exemplo que ele vai dar, né? Ele vai dar o exemplo de 2 irmãos, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justa, e as de seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, olha só, qual é o termômetro, né? Como é que eu sei que eu cruzei a linha entre a morte e a vida? Como é que eu meço isso? Você mede sabendo que ama os seus irmãos. Quem não ama, não pertence. Quem não ama o seu irmão pertence à morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor de Deus nisto. Então, olha, como é que eu faço para conhecer o amor de Deus? Como é que eu sei? Quando o amor de Deus se torna identificável. Cristo Jesus deu a sua vida por nós. E nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Então, gente, tudo que eu falei se resume nessa última frase. O que é amor? Amor. O que é amor? Amor é uma entrega. É a entrega de Deus do seu filho. E como é que isso reflete na minha vida hoje? Que ação prática, que consequência prática isso tem na minha vida? Eu me entrego pelos meus irmãos. Aí o que é essa entrega? Cara, essa entrega pode ser oração. Pode ser... Eu sustento todos os meus irmãos. Todo mundo. Eu banco. Eu visito. Mas se a gente não consegue olhar para a nossa vida, e aí a gente volta para aquelas perguntas lá do começo, se a gente não consegue olhar para a nossa vida e identificar e enxergar isso, olha, eu não estou tendo nenhum nível de entrega, é bem provável que o seu termômetro esteja descalibrado. Eu falo assim, gente, eu não estou jogando acusação, não, Léo da condenação, não. É reflexão, né? É provável que o nosso termômetro ele esteja descalibrado, né? Se eu não consigo tangibilizar na minha mente o nível de sacrifício, é provável que a minha consciência de amor que eu vou me apresentar diante de Deus ela esteja descalibrada. E nota que esse texto ele fala também, né? Cadê o... Conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida. Deu a vida aparece aqui de novo, né? Nota que ele fala de dar a vida pelos irmãos. Ele fala de dar a vida pelos irmãos, né? Então, ele volta aqui naquele ponto que eu falei lá no começo, de que, olha, dar a vida por dar a vida, se não for para alguém, não faz sentido, né? A renúncia por si só, ela é infrutífera. Uma abnegação é infrutífera por si só, se não for em favor da igreja. Então, gente, a gente precisa... como é que eu posso dizer isso? A gente precisa voltar a discernir igreja. Eu sei que às vezes é estranho falar de igreja, né? Mas a gente tem que discernir igreja. A igreja é perfeita, a igreja é santa, imaculada. E eu não vou conhecer o amor de Deus se não for via igreja.
Porque essa revelação da cruz, ela é progressiva. Quanto mais eu vou amando meu irmão, quanto mais eu vou servindo meu irmão, mais o amor de Cristo vai se revelando a mim. Mais eu vou conhecendo o amor de Cristo. Mais Deus vai falando comigo. E aí eu passo a amar mais ainda o meu irmão. Aí eu passo a servir mais. E aí a roda gira, né? Agora, se eu olho hoje para a minha vida e eu não consigo pensar uma contribuição naquelas perguntas lá de cima, né? Cara, joelho no chão, né? A gente precisa ir para um profundo arrependimento, porque da mesma forma que a gente usou aqui da mesma forma que hoje o tema é amor, né? Mas se o tema fosse fé, a gente teria que falar da cruz para falar de fé. Se o tema fosse esperança, a gente teria que falar da cruz para falar de esperança. Se o tema fosse, sei lá, fala outro aí. Provavelmente a gente teria que falar da cruz para contextualizar esse outro tema. Porque foi na cruz que Jesus Cristo revelou tudo isso. Então, gente, assim, para fechar, né? O que eu queria animar, né? Que a gente refletisse nisso, né? Naquelas perguntas lá do início e refletisse, cara, como eu posso servir? Poxa, eu sou um cara que eu sinto, enfim, eu sou um cara de oração, eu oro muito. Eu oro muito, oro muito, oro muito, gosto de orar e oro e oro. Cara, então talvez a tua forma de servir seja orando por todo mundo, aumenta a tua lista. Poxa, não, eu sou um cara mais não sou o cara da oração, eu sou o cara que eu sou do diaconato, cara. Eu sou o cara que pega o meu carro e dou carona para a igreja inteira e vou levar todo mundo em casa. Gente, essas expressões de amor precisam ser claras, precisam ser vistas, precisam ser compreendidas, precisam ser uma oferta voluntária. E é importante que quando a gente esteja praticando isso, a gente pratique com essa consciência. Consciência de amor. Sim, eu estou fazendo isso aqui, olha, eu vou hoje levar o Joseph lá em Nova Iguaçu, mas pai, olha, eu vou fazer porque eu amo esse cara e eu te amo. Cara, e você vai começar a entender amor. Vai começar a entender amor, vai começar a entender amor e Deus vai te revelar e vai te levar para a cruz. Quando você se coloca como você mesmo se põe como uma oferta voluntária, né? Então, queria animar vocês a meditarem, né, nessas perguntas, refletir, cara, qual é o meu legado, o que eu tô produzindo, o que eu tô deixando. É muito ruim, gente, é muito perigoso e sem sentido a gente vê o tempo passar sem a convicção de que o tempo está passando da forma como deveria passar. E o que eu estou querendo dizer com isso? Deus tem um propósito. E se o tempo está passando e a linha que você está andando não é a linha desse propósito, é muito ruim. Quanto antes a gente entender o propósito e entrar na linha, melhor, né? Eu queria animar vocês. Acho que é isso. Parar por aqui. 9 horas. Ô, Léo,
Eu não entendi muito bem, não consegui associar muito bem quando você fala assim. Tá aberto a pergunta, né? Posso perguntar. Pergunta ao teu marido antes, depois, se ele julgar que vai Vai ficar meio envergonhar aqui. complicado. Meu marido tá em outro cômodo. Então, porque quando você falou agora no final, você botou assim, que tem duas formas de saber que nós conhecemos o amor de Deus. Que seria a consciência de como a gente se apresenta diante de Deus e a forma como a gente serve. Essa consciência de como a gente se apresenta, eu boiei um pouco. Quando que você falou disso? Eu também. Ai, que bom. Não sei se... Tem gente que diz que ser associado assim não é tão bom, não, mas... Eu não entendi nada, na verdade. Nem Você falou assim, que você, na verdade, você começou falando assim, a segunda forma que a palavra nos dá, aí depois você, na verdade, já falei das duas formas. E aí foi quando você falou que as duas formas, peraí, que a palavra nos dá de conhecermos o amor de Deus pela consciência de como a gente se apresenta e a forma como a gente serve. A forma como a gente serve, ok, entendi. Mas do que você quer dizer da consciência de como a gente se apresenta diante de Deus? Como está a minha consciência quando eu chego diante de Deus? Não entendeu? Eu posso falar uma coisa que eu estive entendendo? Como você começa falando sobre o sacrifício de Jesus, eu entendo que é aí que a consciência é desenvolvida, né? É através dessa consciência que o sacrifício de Jesus significa o amor dele por nós. Então, eu entendo isso como consciência. Foi a primeira parte do que você falou. E a segunda é a manifestação dessa consciência que a gente adquiriu a partir do momento que eu entendo o sacrifício de Jesus como amor. Acho que é isso aí, entendeu? Ô, Léo, não E tira eu uma acho que dúvida. É porque Rapidinho, assim, só uma dúvida. Rapidinho, é dúvida mesmo. É porque. deixa eu só matar essa dúvida antes, para a gente não acumular dúvida. É que tem a ver, na mesma área. Eu até pedi perdão aqui porque eu me ausentei uma parte, então pode estar nesse meio. Então, assim, desculpa. Mas, assim, essa consciência diante do Senhor é bem rápida a dúvida. Ela é uma consciência, como é que eu posso dizer? O oposto de espiritual, assim, era uma consciência prática, assim, a gente toma essa consciência prática na prática, ou essa é uma consciência que só vem depois de um relacionamento com Deus, assim, só para eu entender. Não sei se eu me fiz claro porque eu sou um pouco confuso, mas você consegue entender? Cara, eu não sei se eu não estou entendendo a dúvida de vocês, porque eu não soube falar bem. Não sei se é mais fácil do que a gente está imaginando. Mas é isso que a Carol falou, né? Vamos. Já que o negócio está encalacrado. Mas é uma consciência, gente, do ponto de vista só de conhecimento e convicção, né? O que o texto fala, né? Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus está nele. E ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que... Peraí. Eu tinha zerado o... Ih, Luciana. Ai, pai. Tá. Já foi. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, já foi. Está nele. E ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, assim, eu sei que Deus me ama.
E eu sei que eu amo a Deus. E eu sei que eu vivi de acordo com isso. Eu sei que eu vivi e que eu pratiquei essa consciência. Eu sei que a minha vida, ela foi em favor dos meus irmãos. Então, talvez os pontos tenham ficado confusos porque os pontos se confundem, né? Em algum momento. Mas é essa convicção. É essa convicção que eu vou chegar diante de Deus e que vai me dar essa confiança de, olha, que é o que a Carol falou, né? Então, não sei se eu esclareci. Eu, na verdade, não entendi as duas hipóteses da pergunta do Pedro, o que seriam os dois. Eu não sei se eu esclareci, gente. Se eu não tiver esclarecido, a gente... O que eu tinha entendido era exatamente essa parte. Era o nível do amor, né, na hora de nos apresentar a Deus. É o amor que vai nos dar a esperança, né? É isso que o Léo acabou de ler, essa passagem que o Léo acabou de ler, que vai estar ali explicando. O texto mesmo, ele continua falando e ele fala o seguinte, olha, se você tem a confiança, você não tem medo. Porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então, o oposto... O que é essa confiança? É o oposto do medo. É o oposto do temor. Porque entendi o amor de Deus, porque fui preenchido do amor de Deus, e esse amor que hoje está em mim lançou fora todo medo. Então eu tenho uma paz, uma tranquilidade de consciência de que a hora que eu me apresentar no juízo, eu vivi esse amor, eu fui transformado por esse amor. Eu fui tocado por esse amor. Eu não tenho medo. Eu não sei se... Tem a ver também com aquele texto, acho que é Hebreus 10, né, da catequese, que fala que a gente tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos, porque a gente tem o nosso coração purificado de toda má consciência. É isso? E ele nos concedeu um caminho. É isso. Note que esse não é um... Eu falo que existem duas formas, eu não sei se existem mais de duas formas, né? São duas que eu consigo olhar na palavra e falar o seguinte, cara, como é que eu sei que eu entendi o amor de Deus? Como é que eu sei que eu vivo isso? Pode ser que existam outras. Eu consigo enxergar essas duas, né? Essa consciência diante de Deus, de que, olha, eu vivo, o Espírito testifica, né? O Espírito, ele testifica. A ação do Espírito é testemunhar o nosso coração e produzir essa boa consciência. E a outra é o serviço. É o quanto eu consigo olhar para a minha vida e falar, cara, não, eu sirvo. O quanto o serviço é reconhecido na igreja, no meio dos irmãos. Então, não sei se ajudou, se tumultuou mais. É meio que um pouco de, tipo, fé e obras, assim, meio que uma coisa depende da outra, assim, você ter fé no sacrifício de Jesus e no amor de Deus, e isso vai gerar uma prática da sua vida de serviço para os irmãos. Porque é natural, Pujol. A palavra diz que o amor de Cristo, ele nos constrange. Então não é que... Deixa eu abrir aqui o negócio. A palavra diz que o amor de Cristo nos constrange, né? Então não é uma coisa que seja... Como é que eu vou dizer? Que seja algo que eu faça forçado. Eu faço por constrangimento, né? Eu faço porque eu me sinto endividado. Eu me sinto constrangido, né? Então a cruz... Por que aqui a gente começou falando de cruz, né? Porque o entendimento da cruz precisa provocar esse constrangimento. Se eu não estou constrangido, se eu leio isso aqui não me constrange em nada, eu não vou praticar. Eu não vou me sentir constrangido. Então a morte de Jesus para mim não tem significado, concorda?
Se não provocou, se o amor de Cristo, o amor constrange, se eu não estou constrangido, eu não entendi o amor. Mas é natural, né? É natural, não é uma coisa que... Mas, de fato, eu entendo que sim, que uma coisa, ela desencadeia a outra, né? Não sei se é igual fé e obras, não entendi a relação que você tentou fazer, mas... É porque eu quis dizer que é justamente isso, que é natural, que uma coisa vai gerar outra naturalmente. Assim, se você tem fé, você vai ter boas obras. Se você entendeu o amor de Cristo, se você foi constrangido pela obra da cruz e você entende o amor de Deus, naturalmente você vai ser constrangido e amar as pessoas. Eu entendi Você bastante talvez tenha... o que a Pujol disse, Tu não entendeu? porque eu entendi, eu achei... Eu acho que é muito assim, eu não lembro qual carta de Paulo ele fala, mas que é um texto bem famoso que tem a memória ruim. Que o querer e o realizar é do Senhor, né? Isso é meio claro. E aí, quando a gente entende que Deus é amor, a gente entende que o amor é o que faz a gente se mover, né? É o que a gente faz. A gente querer fazer, como ele diz ali. Então, tudo isso passa pelo amor, isso que o Léo disse, né? A consequência clara disso são as nossas obras, como o Léo falou, o serviço, principalmente, né? É uma consequência direta do amor do Senhor, né? Do nosso amor pelo Senhor também. Quando eu falo serviço, né? Não sei se serviço é... Eu não quero limitar ao serviço, né? Porque, na verdade, o amor de Cristo ele é o amor do sacrifício, né? É o amor ágape. Então, não necessariamente o nosso sacrifício ele vai se expressar em serviço. Ele pode ser... Eu posso me sacrificar de outras formas. É que eu creio que o serviço ele seja uma forma mais comum. Posso só complementar uma característica desse amor? Realmente, a Pujol tinha mandado um texto de Romanos 5:8 e o Senhor tem falado bastante comigo com relação a isso. Fala, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, eu acredito que a principal característica deste amor tem que ser a incondicionalidade, porque a gente julga muito as coisas, a gente julga aquilo que merece ser perdoado, aquilo que merece ser amado, aquilo que merece o nosso esforço, o nosso sacrifício, só que o amor de Jesus, ele nos mostra que é exatamente o contrário, e a gente não pode confundir o nosso amor, que é falho, eu tento colocar assim, o amor, talvez o amor mais próximo que chegue da expressão do amor de Cristo, humanamente, seja o amor de marido e mulher, ou de pai com filho, mãe com filho, mas ainda assim a gente consegue ver tipo notícias e ver várias barbaridades de pais com filhos, de marido com mulher, e porque o nosso amor ele não é perfeito, o amor perfeito ele somente é o de Cristo, porque ele parte dessa incondicionalidade. Eu não preciso que o meu irmão me ame ou me sirva, ou eu não preciso realmente de nada para expressar o meu amor pelo meu irmão ou por qualquer pessoa, porque Cristo não condicionou isso a mim. Ele não esperou que eu escolhesse para que eu amasse, mas ele me amou antes de amar a ele. Então, a gente não pode assim se dar ao luxo de um irmão que errou muito comigo, uma situação que ficou muito complicada, eu deixo de amar aquele irmão como Cristo me amou, porque ele não é condicional.
Realmente, a gente não pode ter essa ideia de que eu devo julgar aquilo que merece ser amado, eu devo julgar aquilo que merece o meu esforço e o meu sacrifício, porque Jesus não julgou isso por nós, ele realmente somente nos amou. É isso. Recentemente eu tenho pensado nessa questão do amor, né? Não sei se vocês já viram essa última palavra do Osias, a questão da paternidade, né? A paternidade de Deus. E ali Osias fala sobre realmente esse amor e desejo do pai, né? E a importância da gente sempre buscar relembrar que o amor de Deus por nós é o amor de um pai para um filho. Esse amor, né? E muitas vezes a gente pensa que Deus está atrás da gente, nós filhos de Deus, como um juízo, como realmente um martelo em cima da gente, e ele quer acusar, e isso é tudo mentira, né? Satanás é acusador, né? O amor de Deus nos constrange, né? Então, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos persegue o dia inteiro. O amor de Deus nos persegue ao ponto assim, eu quero você aqui comigo agora. Eu quero ter um momento de comunhão contigo agora. E às vezes a gente, peraí, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que enterrar meu pai, né? Como fala lá nas Escrituras. Mas o Senhor quer essa comunhão com a gente tanto que Ele nos persegue assim. Nós filhos, nós que já entendemos a questão da cruz, nós que já entregamos a nossa vida para Ele. Ele fala assim, isso, agora eu posso ter comunhão com esse aqui. E Ele quer isso. O amor de Deus vai nos perseguir a todos os dias para ter uma comunhão com Ele. E muitas vezes a gente pensa que é tipo assim, não, algo aconteceu, não tive um tempo bom hoje, aí a gente se sente assim, mas entender que é o amor de Deus atrás da gente, é o amor de Deus que nos busca, sabe? E Ele quer ter essa comunhão com a gente. E entender que nós precisamos buscá-lo e amá-lo, né? Amar ao Senhor acima de todas as coisas, né? E isso é uma coisa que eu venho me questionando assim, eu preciso amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu não posso ter nada na minha vida que esteja acima. O que eu queira fazer antes. Que eu anseie mais. Que é a presença de Deus. Que é querer estar com Ele. É isso. É isso que eu tenho. É isso que o Senhor tem há um tempo aí de quarentena, principalmente, me mostrado e me constrangido. Amém, galera. Tentar colocar aí o quanto antes no blog os textos, tanto do Joseph da semana passada e o do Léo. E mais uma vez animar a vocês, né, a buscar lá e relerem, né, os textos, tanto os textos, o estudo em si, né, mas os textos da palavra e meditar nessas coisas, né. Tem sido muito bom, assim. Então, queria animá-los aí nos grupos menores, inclusive, né? Imagino que vocês tenham algum contato aí no WhatsApp,
enfim, nos relacionamentos em si, compartilhando essas coisas, né? Que seja aí um assunto entre nós. Beleza? Sim.